A paz do Senhor Jesus a todos. É uma alegria estarmos juntos mais esse dia para a leitura da Palavra do Senhor. É o nosso programa diário Leitura da Bíblia. Esse tempo que o Senhor tem nos dado para nós fazermos a leitura da Bíblia juntos, né? Nós estamos avançando na leitura, estamos no livro de Neemias. Neemias, vimos no episódio anterior, na leitura do capítulo 3, foi o episódio anterior. Hoje nós vamos ler o capítulo 4, mas nós vimos que a reconstrução dos muros ali de Jerusalém estava acontecendo, as famílias ali construindo lado a lado a sua parte, e o capítulo 3 foi a descrição dos nomes das famílias e a parte que cada um estava fazendo na reconstrução. E vamos ao capítulo 4 de Neemias. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes-á isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e recaia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, e os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. E ligaram-se entre si todos para virem guerrear Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores e o pó é muito e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram de todos os lugares que tornavam a nós, pelo que pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos e os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá.
os que edificavam o muro e os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos e edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Assim, trabalhávamos na obra, e metade deles tinha as lanças desde a subida da alva até o sair das estrelas. Também naquele tempo disse ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos os nossos vestidos. Cada um ia com suas armas à água. Terminamos a leitura do capítulo 4, já vamos prosseguir, já no capítulo 5, vendo aqui como Neemias organizou o trabalho e ao mesmo tempo em que eles construíam, as armas estavam junto com eles ali. E aqui ele disse que nem ele, nem os que estavam com ele largavam as armas, nem quando iam beber água. Vamos ao capítulo 5 de Neemias. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia quem dizia: com nossos filhos e nossas filhas nós somos muitos, pelo que tomemos trigo para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhadas para tomarmos trigo nesta fome. Também havia quem dizia: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e nossos filhos como seus filhos. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos. E até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos, e outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me enfadei. E considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes: usura tomais cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento e disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gentes segundo nossas posses. E vós, outra vez, venderíeis vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura, não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, a juro lhes temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o 100º do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite que vós exigis deles. Então disseram: restituir-lhe-emos, e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizeis. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme a esta palavra.
Também o meu regaço sacudi e disse: assim sacuda Deus todo homem da sua casa e do seu trabalho que não cumprir esta palavra, e assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse amém. E louvaram ao Senhor, e o povo fez conforme a esta palavra. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão do governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e tomaram-lhe pão e vinho e, além disso, 40 ciclos de prata. Ainda também os seus moços dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz por causa do temor de Deus. Antes também, na obra deste muro, fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali à obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós dentre as gentes que estão à roda de nós, se punham à minha mesa. E o que se preparava para cada dia era um boi, 6 ovelhas escolhidas. Também aves se me preparavam, e de 10 em 10 dias de todo o vinho muitíssimo. E nem por isso exigi o pão do governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Amém, irmãos? Terminamos aqui, então, a leitura do capítulo 5 do livro de Neemias. O povo ali foi a Neemias, né? Dizer da situação em que eles estavam, entre eles mesmos, que alguns estavam tomando até os filhos como paga das dívidas, como servos, e tudo quanto eles tinham, eles já estavam cada vez mais pobres diante disso, e Neemias lembrou o povo de como que eles deveriam agir um para com os outros ali diante de Deus, e assim se fez, e Neemias foi o exemplo de tudo isso, né? Amém? Vamos encerrando o nosso episódio por hoje, desejando a todos os irmãos a paz do Senhor Jesus. TV Manaim, uma TV para você ver.